Agora, na 14 de julho FM 107.7, você acompanha o programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Júlio de Castilhos. Bom dia, ouvintes, bom dia, associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estamos com mais um informativo. E lembrando, então, do roteiro da coleta de lixo reciclável no interior, que será no próximo dia 11, sexta-feira, São João dos Melos, Santa Terezinha, Santo Antônio e Passo do Felício. No dia 18, no Rincão dos Pachecos, Rincão dos Pinheiros, Rincão da Palma, Coqueiro e Quebra-Dente. E no dia 23, na Ramada, e também Ramada Sede, São João da Ramada, Invernadinha e Sobrado. Então esse é o roteiro, agora nesse final de ano, no mês de dezembro, da coleta de materiais recicláveis. E falando em final de ano, é importante a gente lembrar aos agricultores do nosso município, que têm tanto se beneficiado do nosso sindicato, que é necessário que os mesmos colaborem também financeiramente, se associando ao sindicato, porque a gente encaminha a aposentadoria, a pessoa vem, não, está na hora de aposentar, a gente vai encaminhar os papéis, aí a pessoa dizendo, o que eu receber eu venho pagar. E muitos terminam não aparecendo. E ainda saem contando aí no interior que conseguiram as coisas sem pagar nada, mas não pagaram porque não quiseram pagar, não que não tivessem sido avisados. Então essas mesmas pessoas estão prejudicando os demais agricultores, estão prejudicando os próprios filhos ou netos, se for o caso. Então precisa que tenha uma consciência de classe de que todos mesmos devem colaborar com a entidade que defende os interesses dessa classe, dessa categoria. E por isso a gente chama atenção, nós logo estaremos iniciando um ano novo, e nesse ano que vai iniciar, nós, se não mudar as coisas, a gente vai ser obrigado a negar alguns atendimentos para as pessoas que estão sem recursos. Nós, nesse ano, tivemos toda essa seca, essa estiagem, aí não se conseguiu o auxílio do governo. Então a gente pensou assim, nós vamos te ajudar, tu pode pagar parcelado, tu pode vir depois. E infelizmente muitas pessoas se aproveitam dessa situação achando que são espertos e não aparecem mais, só aparecem na hora que precisa. Então a gente vai ter que dar um durão muito grande com aqueles que não são associados, porque essas pessoas que não são associados e ainda vão contar para os associados que foram atendidos sem pagar, eles estão se prejudicando, se aproveitando do próprio associado, aquele que paga, dizendo que foram só que quando foi atendido, a gente atendeu com essa condição, de que voltasse a fazer o pagamento. E aí, infelizmente, muitos não têm consciência, não entendem da consciência de classe e termina acontecendo essas situações. Então, a gente chama bem a atenção que no que iniciarmos o ano, infelizmente, nós vamos ter que dizer, não, a gente só encaminha aquilo que você está precisando mediante o pagamento antecipado. Vai ser uma situação que nós não queríamos nunca empregar. A gente sempre quis ter confiança completa nas pessoas, achando que todos fossem honestos, tivessem, mas infelizmente são alguns casos, que fazem com que a gente tenha que endurecer as regras, que tenha que fazer. Então, a partir do ano que vem, é isso que nós vamos fazer. Também eu queria chamar a atenção na questão dos filhos, principalmente filhos de assentados, que não têm, não podem tirar um bloco de produtor, os pais não podem ceder uma área de terra para que o filho tenha seu bloco de produtor. Então a maioria consta como grupo familiar no bloco do pai. Só que quando esse filho casa, ele, mesmo tendo o nome no bloco do pai, ele perde o direito porque ele está num novo grupo familiar, Então, no caso de um acidente de trabalho, de uma doença, o pedido de benefício vai terminar sendo prejudicado. Então nós precisamos também, nesse ponto, uma luta bastante grande para que os títulos venham logo, que aí as pessoas serão proprietários,
e que os filhos possam, ou, no caso, né, conseguir com alguém uma área de terra, né, para poder tirar o seu bloco, porque, infelizmente, nós estamos nessa situação, né? Então, tem, por exemplo, a Ramada mais de 30 anos e ainda continua nessa situação. Os filhos do assentado lá, do agricultor, não podem ter o seu bloco de produtor, não podem ter a sua área de terra, porque a área que o pai está usando é uma área que é da União, né? É do INCRA essa área, então não pode ceder para o filho e aí o filho fica desprotegido. Então são as situações que a gente enfrenta e por isso também se dá muito êxodo rural, por falhas do governo. E no INCRA, né, nós, para completar a situação, que faz anos que vem prometendo os títulos, ainda ontem o Assis me ligou, né, tem uma onda de pandemia lá, da pandemia atingiu, né, o coronavírus atingiu os funcionários do INCRA, o INCRA acho que por uma semana deve ficar fechado para higienização, e depois disso não se sabe, além, claro, da falta de recursos do governo, né, para que a reforma agrária se concretize, que os títulos sejam distribuídos. Então são situações difíceis, mas que a gente está batalhando sempre e esperando que quanto maior, que nós tenhamos um número maior de associados para poder reforçar o nosso trabalho e poder atender melhor os nossos agricultores. Era o que tínhamos por hoje e até o próximo programa.